Olá, seja bem-vindo ao programa Extensão e Diálogo, programa que leva informações até você sobre as atividades extensionistas da Universidade Federal Fluminense. Nós continuamos aqui num novo programa com o professor Luciano e nós vamos falar um pouquinho sobre uma experiência de vida que ele teve que levou até uma pesquisa relacionada a peixes e contaminação de peixes também. No caso, acho que o nome correto seria até infestação, né, professor? De peixes. Quando o termo também infestação a gente usa para parasitos externos, né? Nesse caso são parasitos internos, a gente usa infecção. Então foi infecção. E aí o que aconteceu? Porque a gente estava falando um pouquinho, que a gente está até conversando sobre um nome provável para essa ação de extensão que o senhor ainda vai criar, que seria zoonoses parasitárias transmitida por pescado. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história. Eu acredito que, na verdade, quando a gente pensa em doenças transmitidas por carne de animais, as pessoas consomem carne de boi, carne de frango, de suíno, e não existe uma preocupação muito grande com a transmissão de doenças, até porque existe um processo de inspeção dessa carne feito por um médico veterinário muito bem feito e que a gente fica, de certa forma, até despreocupado. Quando você consome carne de peixe, eu acho que se existe alguma preocupação mínima que seja com as outras carnes, com a de peixe não existe. As pessoas acham que peixe é uma carne muito saudável, né? E é saudável mesmo, sim. Mas eu acho que até por uma questão religiosa, né? O peixe como uma carne que as pessoas têm a questão com o cristianismo, né? A relação, acham que sempre é muito, muito pura, né? E não é bem assim, né? A inspeção de produtos de origem animal, especificamente quando a gente compara a carne do peixe em relação aos outros, a bovino, a suíno, a frango, ela está bem aquém. A gente conhece muito menos as doenças que acometem os peixes e o veterinário se preocupa muito menos com esses organismos, até mesmo com o tratamento. A gente não consegue, na escola de veterinária, a gente não aprende muito como tratar um peixe, como diagnosticar uma doença em peixe e por aí vai. E é muito complicado, sim. Mas esse problema especificamente ele surge dessa preocupação do que poderia o peixe transmitir de doenças e que a gente pudesse então se prevenir para não adquirir essas doenças. A ideia inicial do trabalho vem dessa questão. E com relação a parasitoses, o peixe é um ótimo hospedeiro de parasitos e alguns desses parasitos podem chegar até o homem, podem ser transmitidos ao homem, pelo consumo principalmente da carne do peixe crua. E existe um modismo com relação ao consumo de carne de peixe crua. Nos últimos 10 anos cresceu muito a quantidade de restaurantes de comida japonesa, por exemplo, de consumo de sushi, de sashimi, mas também outros pratos de outras culinárias, não só a oriental, mas o ceviche, que é um prato de peruano, o green herring da Holanda, o peixe marinado da Espanha, tudo é à base de carne de peixe crua. Mas aí o senhor estava falando anteriormente, quando a gente estava conversando, antes de começar a gravação, sobre uma experiência sua na Universidade de Mato Grosso, não é isso? E aí foi daí que surgiu. Conta um pouquinho da história. Pois essa preocupação se confunde com a minha vida científica, é verdade, e que começou, na verdade, primeiro, antes de ir ao Mato Grosso, aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Sepetiba, trabalhando com tainhas, que é um peixe muito comercializado aqui no Rio, em todo o litoral brasileiro. E a tainha, quase 100% das tainhas tem uma verminose, que você pode adquirir se você consome a carne da tainha crua. É verdade que no Rio, se você entra num restaurante de comida japonesa e pede um sashimi de tainha, não tem. Eles não vendem. Mas em São Paulo tem muito isso, né? É muito comum as pessoas fazerem sashimi de tainha. Mas depois que eu saí do Rio de Janeiro, eu fui para o Mato Grosso. No Mato Grosso, a quantidade de aves e peixe, aves que consomem peixe no Mato Grosso é muito grande. E a partir de lá surgiu, desenvolvi uma linha de trabalho que foi a minha tese de doutorado. E esse trabalho é um trabalho que agora, esse ano, foi premiado com os resultados na Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens. E a partir daí surge a ideia de desenvolver uma linha também de extensão. Esse evento aconteceu onde? A gente tem até aqui o prêmio, né? É um prêmio concedido a um trabalho na categoria profissional, o melhor trabalho do ano envolvendo animais selvagens. O trabalho de transmissão de doenças de peixe para animais selvagens e para o homem é uma relação muito interessante que foi bastante valorizado no Congresso da Abravas, da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, que foi em Florianópolis, Santa Catarina. Essa linha de trabalho, então, envolve essa questão da transmissão de doenças pela ingestão de carne de peixe. Né? E que eu acho que agora, nesse momento, depois dessa premiação da Abravas, depois desses mais de 10 anos trabalhando com isso,
eu acho que é importante divulgar isso para a sociedade. Porque é o seguinte, Jorge, eu sempre, como pesquisador, tive uma preocupação muito grande de dificuldade de falar sobre isso. Porque toda hora que você fala sobre isso, a primeira reação da população é: eu não vou mais consumir peixe porque eu vou ficar com nojo. As pessoas ficam com nojo. E a ideia não é essa, até porque a gente tem que estimular o consumo do peixe, que é uma carne muito saudável com relação ao ômega 3, com relação à questão da saúde mesmo da população. Ácido fólico, a proteína mais, né, que não é tão pesada, é uma proteína fácil de absorção. Digestão também. Mas assim, como que a gente pode prevenir então? Vai no restaurante, observa o que, quando a gente compra a carne, o que deve saber a procedência, como a gente faz? Das principais verminoses que você poderia adquirir com relação à ingestão de carne de peixe, a gente tem a anisaquiose, que é uma doença causada por um nematóide. A larva dele está no peixe. E o parasito adulto pode ser encontrado em organismos marinhos, tipo aves ou mamíferos marinhos, que consomem o peixe. Mas se você consumir o peixe, essa larva não se transforma em adulto em você. Você não é um hospedeiro, o homem não é um hospedeiro ótimo para o parasito. Mas ele fica pelo menos umas 2 semanas no seu organismo. Isso a gente descobriu infectando experimentalmente no laboratório outros animais como coelhos, que também não consomem peixe, mas são bons modelos para laboratório. E durante essas 2 semanas que essa larva de um anisaquídeo, por exemplo, poderia ficar no seu organismo, poderia causar uma gastrite. Ele fica no estômago. E no estômago pode causar, em termos de sintomas, você sentiria uma queimação no estômago, um mal-estar, enjoos, problemas digestivos. Tá? Por umas 2 semanas você sofre disso. Se não for ao médico e o médico não fizer uma endoscopia, ele não vai descobrir que você tem um parasito. Então é muito importante divulgar isso também para a classe médica, que também não conhece a parasitose. É importante conhecer, tá? Porque precisaria fazer o exame por endoscopia. Porque, por exemplo, um exame de fezes para encontrar os ovos do parasito não vai achar, porque o parasito é uma larva e morre como larva. Tá? Então, isso é importante que seja dito. Para a população que consome o peixe, sabendo que pode ter esses sintomas, o que precisa ser feito é o exame da carne do peixe antes de ingerir. E só vai adquirir essa parasitose se você consumir o peixe cru. Se você cozinhar, assar, fritar, esse parasito vai morrer. Tá? Isso é importante frisar. Né? É muito importante frisar isso. Então, não consumir o peixe cru. Né? Seria evitar o consumo do peixe cru. Mas se for consumir o peixe cru, na forma, por exemplo, de um sashimi, que é aquele filézão que as pessoas tiram do peixe, esse peixe tem que ser examinado contra uma fonte de luz, que seria o que o veterinário faria se ele passasse por uma inspeção. Tá? Ele coloca esse filé do peixe contra uma fonte de luz. É importante falar isso para a sociedade, e daí vem a ideia do projeto de extensão, porque eu penso que o peixe, as pessoas precisam saber examinar o peixe, mesmo não sendo veterinário. Diferente de um frango, de um bovino, de um suíno, que vai passar por uma inspeção federal do veterinário, eu acho que na história da humanidade, as pessoas vão continuar ao longo de muitos e muitos e muitos anos, indo lá no mar, pescando nos rios, nos lagos, levando os peixes para casa, consumindo o peixe, até mesmo o peixe cru, sem passar pela inspeção do veterinário e achando que não tem nenhum problema, mas tem problema. Essa inspeção deve ser feita examinando o peixe contra uma fonte de luz. Pode ser a janela da cozinha de casa, pode ser uma lanterna, pode ser no frigorífico a gente faz contra uma mesa de luz, né? E por transparência a gente consegue detectar os parasitos. A gente tem imagens que a gente pode passar para vocês, aí deve estar passando, que são desses parasitos de um filé de peixe contra uma fonte de luz. A gente detecta a presença de uma mancha e posteriormente a gente pode retirar esse parasito. Não há contaminação da carne. Então, parece estranho eu falar isso. Então, mas pode tirar o parasito e consumir a carne. A pessoa vai falar, mas eu vou ficar com nojo, não vou conseguir consumir o filé. Mas se você retirar esse parasito e consumir essa parte, mesmo o filé, mesmo cru, não teria problema nenhum. Ele não contamina a carne, não é como uma bacteriose que contamina a carne. Você retirando a larva não tem risco de transmissão para o homem. Mas o exame contra uma fonte de luz é muito importante. Tá? Então, isso é um detalhe importante. Então, o importante seria ter essa coisa da inspeção, que a gente acabou vendo que não é uma coisa feita né, da parte do peixe, né, pelo médico veterinário, e também observar a característica da carne e procurar alguma alteração que não é comum, né? Se a carne é branca, se tem algum sinal, ou algum ponto, ou alguma coisa escura ou mais clara, contra a luz isso facilita, né? Para ser visualizado. E cozinhar a carne, ou fritar, ou assar bem, é isso? Existe uma coisa, um detalhe que talvez seja um agravante nesse problema, e que é importante ser dito, né? Que algumas pessoas são alérgicas a antígenos termoestáveis que existem no parasito, que a gente chama. É o seguinte, mesmo o peixe cozido, assado e frito, o parasito que esteja nessa carne esteja morto, ele pode desencadear em pessoas muito sensíveis
alergia, quadros alérgicos. É assim, aquela história da pessoa que vai para o litoral, vai num restaurante de frutos do mar, consome um frutos do mar e teve umas placas vermelhas no corpo, teve um quadro alérgico. Ela volta ali alguns anos naquele mesmo local, em outro local, consome o mesmo peixe e não teve alergia de novo. Fatalmente essa alergia foi causada não pelo peixe, mas sim pelo parasito que estava no peixe e a pessoa não sabe. Isso é muito comum acontecer. Tá? Porque aqueceu o peixe, né? E aí liberou alguma toxina, alguma coisa? Na verdade não, ele mata o parasito, mas ele mesmo morto, ele continua tendo os antígenos que desencadeiam a alergia. Né? E são antígenos de superfície que o parasito tem, e mesmo ele morto, esses antígenos continuam... Não tem a ver com a toxina do parasita, não tem. Ele não libera uma toxina. A temperatura não mata, a temperatura alta não mata o parasito, mas não destrói o antígeno. E o antígeno é que detecta, que desencadeia a alergia. Isso é um problema que às vezes acontece com algumas pessoas e que eu acho que é um agravante nisso. Como é que é feito então, porque a gente falou que o médico veterinário não faz essa inspeção, mas como é que a vigilância sanitária administra essa parte de inspeção de pescado? É assim, normalmente a vigilância acaba trabalhando com questões que ela acaba apagando incêndios, né? Aconteceu recentemente, há pouco tempo atrás, um caso de, a gente chama de filobotriose, o nome da doença, um nome até meio feio, mas é uma doença que é transmitida por carne de salmão, que é muito usado para a produção de fazer sashimi. Foi bem divulgado. Muito divulgado. E foi até um jornalista que foi infectado aqui no Rio de Janeiro com um difilobótrio, que é um cestoide, uma tênia, transmitido pela carne do salmão. A partir desse caso, então, a vigilância determinou que qualquer salmão vindo do Chile, que é principalmente vem do Chile, o nosso salmão, ele deve ser submetido a um tratamento frio antes de ser consumido. Então, ele tem que ser congelado por um tempo específico antes de ser destinado para o consumo no Brasil. Não entra salmão no Brasil que não seja submetido a esse tratamento frio, mas isso aconteceu depois desse caso, então. Nesse caso, esse congelamento e depois esse descongelamento iria destruir essa... Exatamente. Destrói as larvas do parasito e ele não conseguiria, mesmo que existisse lá, não conseguiria infectar o homem. É um outro parasito que não esse da anisaquiose que eu falei anteriormente. E é um parasito que já aconteceu aqui no Brasil, já aconteceu no Rio de Janeiro, não tem acontecido mais. Esse tratamento tem resolvido o problema para a difilobotriose, para o salmão. O que acontece é que as pessoas, para fazer sashimi e para fazer pratos à base de peixe cru, elas não querem saber de peixe congelado, querem saber do peixe bem fresquinho. E isso acaba sendo um risco maior na transmissão dessas parasitoses. Como que o senhor pensa, para poder montar essa ação de extensão, qual vai ser a estratégia para poder envolver a comunidade? Primeiro, é importante um levantamento, que a gente até mais ou menos tem, dos peixes, das espécies de peixe, aqui no caso, peixes principalmente vindo do mar, né, peixes de água salgada, que podem ser potenciais hospedeiros dessas parasitoses. Falar dessas parasitoses para a população, para que ela possa entender qual é o método de prevenção. Primeiro, como é que, eventualmente, o que poderia causar nessas pessoas, que parasitoses são essas, e como elas podem se prevenir na compra do peixe, no consumo do peixe, na preparação do peixe, para que não tenham problemas no consumo na transmissão dessas parasitoses, né? E que elas não consigam infectar o homem. Então, esclarecer a população disso e tornar a população aliada do veterinário na inspeção do pescado é o objetivo principal dessa ação de extensão, né? E que a gente precisa pensar nisso, uma vez que, como eu te falei, eu acredito que as pessoas vão, ao longo da história, continuar consumindo peixe sem inspeção do veterinário. Leonardo, você quer acrescentar alguma coisa dessa parte que a gente está conversando? Não, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que as pessoas não fiquem naquele alarde, desesperadas, e que façam uma coisa bem simples, que quando tiverem qualquer problema após ingerir um sashimi, como a gastrite que o Luciano falou, que elas façam uma coisa bem simples que ninguém faz. Todo mundo fica doente, vai para casa ou para o hospital e não notifica. Então, ninguém sabe muito sobre essas doenças ainda, a prevalência, incidência, porque não é divulgado, porque as pessoas têm lá uma dor de barriga, às vezes acabou também, por aí. O próprio profissional de saúde também não está capacitado e treinado para isso, porque às vezes, como o professor coloca, né, chega lá alguém com sinais e sintomas de gastrite, não é feito um bom histórico, aí vai passar medicamentos básicos que todo mundo já sabe, né? Antiácido, e aí vai para casa, descansa, vai melhorar. São doenças que estão engatinhando. Eu tenho parentes médicos, tenho uma parente minha que ela é especialista em infectologia e ela não conhecia, ela desconhecia a anisaquiose. Eu apresentei um artigo para ela e ela ficou impressionada. Nossa, existe isso?
Aí ela olhou, nossa, é importante mesmo quando eu mandei um artigo para ela. E também que as pessoas possam contribuir realmente com a vigilância sanitária, que infelizmente as nossas vigilâncias sanitárias no Brasil são municipais e normalmente a gente tende a confiar mais naquilo que é federal, depois estadual e por último municipal, na qualidade dos serviços. Infelizmente a vigilância tenta, mas ela não tem gente para isso, para realmente combater 100%. Mas já é de grande valor, assim, já hoje ser conhecido e já serem legisladas, não sei se é portaria, instituição normativa, mas já terem iniciativas de poder fiscalizar isso. Já e é uma sobre aquela evolução. história que a gente estava conversando do peixe-panda? Eu pesquisei alguma coisa na época que eu vi o famoso e-mail do peixe-panga. Que pode ser uma lenda da internet. Que eu achei meio absurdo, né? Eu pesquisei, aí eu vi que ele não é produzido só no Vietnã, que nem fala no e-mail, em rios. Existem pisciculturas e que é muito mais seguro o peixe criado em piscicultura do que aquele retirado do meio ambiente, que tem muito mais controle. É que nem o gado que o pessoal fala de rastreabilidade. É o gado que foi criado naquela fazenda, que sabe tudo sobre ele, quando ele nasceu, quando ele foi abatido, a mesma coisa. Um peixe criado em piscicultura. Então, na Europa se come panga, e o europeu não é maluco de... Eles são muito mais exigentes que a gente, sanitariamente, eles comem o panga. E são criados em pisciculturas em alguns lugares. E eu também consultei professores da parte de higiene e tecnologia de alimentos da UF, que trabalham muito com essa parte também desses outros peixes, sem ser do ponto de vista só parasitário, que a gente está discutindo aqui. E eles falaram que era um absurdo. Aí me falaram vários argumentos que agora eu não lembro, mas que não existe isso. E dessa parte da ação extensionista, professor, a gente vai falar, assim, a gente já disse um pouco, né, como essa história e tal, como que chegou até lá, da história da pesquisa que ganhou até o prêmio, né? Isso é bom que leva o nome da UF lá também para outras instituições conhecer que a gente tem pesquisadores de renome, mostrar essa relação também do ensino, pesquisa e extensão, que vai gerar agora ação extensionista. Mas seria interessante também, uma outra coisa que a gente conversou, falando do caso nos Estados Unidos, daqueles pescadores. Conta pra gente um pouco. Pois é, algumas histórias preocupam muito a gente e fazem, na verdade, que a gente pense que é importante a divulgação dessas doenças para que a população possa se prevenir. Há uns 10 anos atrás, no estado de New Jersey, 10 amigos saíram para pescar e eu acabo sempre contando essa história quando eu falo dessa questão dessas parasitoses. E eles levaram cerveja na pescaria, que é de praxe, levaram uma bebidinha, levaram os peixinhos de isca, tomaram toda a cerveja, não pescaram nada, ficaram meio bebum, e comeram os peixinhos de tira-gosto. E nos peixinhos tinham larvas de um parasito chamado Eustrongyres, que eu penso ser o parasito talvez mais grave nessa questão da transmissão de parasitose por carne de peixe. 6 horas depois, observe, 6 horas apenas depois, eles tiveram uma crise de abdômen agudo. Dos 10, 4 tiveram uma crise muito grave. Foram para o hospital e foi diagnosticado um quadro de apendicite. É a primeira na triagem do hospital que se pensa. O tratamento de uma apendicite é geralmente o tratamento por laparotomia. Você tem que fazer uma recisão do apêndice secal, que está infeccionado. Mas acontece que eles não tinham isso, não tinham apendicite. O cirurgião, na verdade, acabou encontrando larvas na cavidade abdominal, larvas vermelhas que têm mais de 10 centímetros, são coisas até grandes. E foram publicados como os primeiros casos humanos no mundo dessa infecção por Eustrongyres. Os nossos peixes, muitas das espécies de peixes no Pantanal, peixes de água doce, têm essa parasitose. De água salgada a gente não encontrou ainda, mas de água doce muitos têm. E as aves que consomem esses peixes no Pantanal também têm a parasitose e morrem dessa parasitose. Eu acho uma parasitose muito perigosa, apesar de ser vermelha a larva, mas a gente tem imagem disso também, ela fica muito encapsulada e você não percebe se não fizer o mesmo exame que eu falei anteriormente contra a fonte de luz para você detectar a presença dele. Esse parasito ele é muito grave, sim, porque ele pode fazer uma perfuração gástrica, intestinal e é muito grave a lesão causada. Em pouco tempo a pessoa pode ter uma crise de abdômen agudo e é muito grave a ponto de poder levar a óbito em poucas horas. Então isso é muito perigoso. Por conta disso, eu acho que esse é um bom símbolo dessa importância da gente poder falar dessas parasitoses e que a população conheça e possa se prevenir. Mas esse apenas para peixe de água doce, tá? E esse trabalho no Pantanal a gente encontrou muito nas aves que comem peixe e nos peixes. Só que eu acho interessante falar, que eu estava acompanhando numa matéria que o professor Luciano fez, na época que estava no Mato Grosso, que saiu na televisão local,
lá no Pantanal, os pescadores e que levam os turistas para passear também, eles têm o hábito de pescar na hora piranhas, por exemplo, e darem o sashimi, piranha, traíra, piranha, e dar o sashimi da piranha para os turistas comerem. E eu achei interessante que na entrevista o repórter perguntou para o pescador: você comeu? Comer peixe cru? Não. Ele dá para os outros comerem, mas ele não come. E o Luciano encontrou, inclusive, nas piranhas, esse parasita. É uma questão, mas aí é questão local, na região, né? As pessoas, quando você vai como turista para o Pantanal, você quer pescar. E quando você não tem prática de pescar, quando não pesca nada, piranha é um peixe fácil de pescar, porque você coloca uma carninha, tem muita piranha e é fácil de pescar. E piranha não dá, tem muita espinha, né? E você não consegue consumir a carne da piranha. Faz um caldo, toma um caldinho antes do jantar, do almoço, fica por aí. Mas tem uma espécie que é a Bigocentus natereri, que é uma piranha bem grandona, uma piranha vermelha, que dá para tirar uma lasquinha do dorso dela e fazer um filezinho. E virou moda isso nos hotéis, você sair com um barqueiro, no barco levar shoyu, cebola, gengibre, fazer um molhinho e comer o sashimi da piranha. Isso virou uma sensação. Todo mundo vai pescar no Pantanal, quer comer o sashimi de piranha. E dessas piranhas, cerca também de 5 a 10% elas têm, mesmo nesse filé dorsal, essa larva desse parasito que é muito perigoso. Então eu penso que era importante para os médicos da região, para a população, por isso gerou algumas matérias locais sobre isso, falar que não deve se comer a piranha crua, porque é muito perigoso, sim. O professor Luciano está falando desse parasito que a gente mostrou aí as imagens, ele pode provocar uma perfuração no intestino, né? E aí simular uma crise de abdômen agudo, que é como se o apêndice da pessoa, que é um finalzinho do intestino, ele rompesse. E aí o que acontece? Se a parte do intestino, que é onde tem bactérias, penetrar na corrente sanguínea, pode levar ao, como o professor falou, abdômen agudo e uma infecção generalizada e morrer em pouco tempo. Então, não é para a gente ficar desesperado, né? Estou só explicando que é abdômen agudo e nem deixar de comer peixe, que faz parte da nossa cultura e tem que fazer até muito mais, né? Criar até o Ministério da Pesca, eu acho que a gente tem que incentivar o consumo de peixe. Mas como esse peixe ele se contamina no meio ambiente com essas larvas? São várias parasitoses. A gente está falando de um leque de possibilidades, mas algumas são muito importantes que a gente fale. No caso específico do Eustrongylis, esse que ocorre mais em peixes de água doce, que a gente acabou de falar, o peixe adquire a parasitose de uma minhoca infectada. E essa minhoca se infectou através das fezes de uma ave que liberou os ovos nas fezes. O ciclo é mais ou menos assim. A ave tem o parasito adulto, ela defeca, libera os ovos na água, infecta a minhoca, que depois infecta o peixe, e o peixe vai ser consumido pela ave novamente. E assim o ciclo se faz na natureza. O homem participa disso como se fosse a ave que consumiu o peixe. Ele se infecta ingerindo a carne do peixe, mas no homem, ele como hospedeiro para a natureza, para a manutenção da parasitose, não é importante. Ele é um hospedeiro acidental. Nele nós temos problema, tem doença, mas ele não participa do ciclo como um hospedeiro importante para a manutenção do ciclo. Tá? Geralmente é isso que acontece na participação do homem. Ele é um hospedeiro acidental. Tá? Mas temos outras parasitoses. Mas ele pode morrer por causa disso. Claro, ele pode sofrer por conta das parasitoses. Que aí seria o papel da ave, né? A ave morre, aí ele morreria. Mas se a pessoa comer a ave? Não. Aí a transmissão não acontece, porque a transmissão, é engraçado isso, né? Mas é interessante explicar isso. Existe uma forma específica de transmissão. A transmissão se faz pela ingestão da carne do peixe. Se você adquirir o parasito adulto, o parasito que está na minhoca, não infecta. Tem que se infectar com aquela forma específica que está no peixe. Aquela é a forma infectante, a gente chama de forma infectante. É aquele momento específico do ciclo capaz de infectar o homem. É quando ele está no peixe. É o único momento dele poder E a prevenção estaria ali no... A prevenção é não consumir peixe cru, primeiro. Né? Seria a forma possível. Mas se for consumir peixe cru, porque gosta dos pratos à base de peixe cru, esse peixe tem que ser inspecionado, uma inspeção adequada. E a inspeção é feita examinando o filé do peixe contra uma fonte de luz. Todas aquelas coisas que a gente ouve da avó da gente, que é não comprar o peixe que esteja com o olho fundo, com as escamas soltando, a carne tem que estar firme, não pode ter mau cheiro, isso a gente já sabe. Agora, as doenças outras que esse peixe pode transmitir, né, a gente ainda não conhece todas. Mas essas parasitoses são importantes que a gente conheça, estude e divulgue para a população. Nesse momento, a gente está num ponto importante de divulgar para a população para que ela possa se prevenir, sem se assustar, né, de que aquilo é uma coisa que gere, não vou consumir carne do peixe. Não é essa a ideia da ideia extensionista. Tá? E aí a gente vai ter esse projeto com o objetivo que o senhor já colocou, né, e no caso vai ser para a comunidade daqui. A experiência foi lá no Mato Grosso, mas vai se adaptar a daqui.
Né? Nós temos na Faculdade de Veterinária o professor Sérgio Carmona, que já tem um trabalho de muitos anos feito com a questão de parasitose de peixe de importância zoonótica, especificamente a anisaquiose, que é a primeira que a gente falou, e com vários trabalhos publicados com relação a peixes de água salgada, inclusive sobre como prevenir. Através de salga, de cocção, cozinhando, fritando, de que forma você pode se prevenir. Então, já tem os trabalhos dados que a gente pode usar para divulgação, né? Mesmo que não são trabalhos meus, mas de outros pesquisadores que têm uma experiência aqui no Rio de Janeiro e que podem ser utilizados nesse processo. Eu estou comentando isso porque existem outros problemas também, além das parasitoses dos peixes da Baía de Guanabara, né? Que seria aquela contaminação por metais, né? O despejo de esgoto e por aí vai. Então, de repente, o projeto para ter uma adaptação poderia também falar do consumo desse peixe. Eu não sei como que seria o consumo adequado desse peixe, né? Já que está tudo contaminado. Eu acho que são outras linhas de trabalho, né? E a questão de uso de metais pesados, de hormônios, como você falou há pouco, são outras coisas que a gente sim precisa sim, de dados para que a gente possa divulgar. A questão específica de parasitose, que é a minha linha de trabalho, a gente tem esses dados e eu acho que está no momento de poder fazer essa divulgação. Mas é claro que existem inúmeros outros problemas, né? De alguma forma, o esgoto humano pode levar a ter parasitose nos peixes? Existe uma relação muito direta da ação antrópica, a ação do homem sobre a questão ambiental, que estimula a ocorrência de algumas parasitoses. A gente tem pouco tempo, então eu vou falar rápido. A questão específica do Eustrongides, que é esse parasito que eu te falei, que ocorre nos peixes, que ocorreu nas piranhas, como ele usa a minhoca como primeiro hospedeiro intermediário, que a gente chama, a minhoca se desenvolve com muito mais facilidade em ambiente que tem muita matéria orgânica, muita poluição. Então, quanto mais poluição, mais minhoca vai ter, mais facilidade de ter o ciclo, mais ave infectada e mais chance de infectar o homem. Nos Estados Unidos, a gente tem um Pantanal, que é o Everglades, no sul da Flórida, onde muitas aves morrem e a prevalência de Eustrongides, desse parasita, é muito alta por conta da questão da poluição ambiental. Lá é muito maior do que aqui. Né? Então, tem uma relação direta da ação do homem, da ação do esgoto humano, com a questão da prevalência de algumas parasitoses, como é o caso do Eustrongides. A ocorrência muito alta dele significa que o ambiente está muito poluído. Muito poluído. Isso. Que pode também ter a ver com essa coisa do esgoto que a gente falou. Sim. E a gente está vendo muito essa coisa da contaminação ambiental, né, da mortalidade de peixe, né, nas baías e tudo mais. Essa baixa de oxigênio também e tudo. Mas, no caso, né, alguns peixes, até mesmo pelo odor do peixe, né, tem como a gente saber que o peixe veio de uma água que não é própria, né, que às vezes, infelizmente, a gente percebe isso pelo cheiro. Mas gostaria de agradecer, né, a presença de vocês novamente. A gente falou um pouco aqui sobre esse novo projeto que deve começar aí adaptado, né, para o ano que vem, zoonoses parasitárias transmitida por pescados. E a gente que agradece, Jorge, muito obrigado. Foi de grande valia a gente ter essa discussão hoje aqui sobre esse tipo de assunto, porque, na verdade, as pessoas falam pouco, mas a gente em nenhum momento quis tirar, né, a ideia do consumo do peixe. E agradeço a vocês a presença e também a audiência do nosso programa e até o nosso próximo programa Extensão e Diálogo.